Conflitos na América Latina, parte 2. Você já deve ter visto o que nós falamos lá na parte 1, falando de algum desses principais conflitos que a América Latina tem. E hoje eu vou falar sobre 3 dos mais importantes e complicados conflitos. São eles: Nicarágua, Venezuela e Haiti. Sou o professor Max Atualidades aqui na Brabo Concurso. Já deixa o seu like e me acompanhe que eu vou te mostrar como que esses conflitos estão acontecendo. Muito bem, pessoal, você já deve ter ouvido falar sobre o Haiti, né? Um país ali na América Central extremamente complicado, com questões naturais muito difíceis, né? Furacão, terremoto, né? Um país que vive uma grande crise humanitária. O Brasil liderou uma missão humanitária por mais de 7 anos no Haiti, né? Um país que hoje é comandado por gangues, um país com muitas questões de dificuldade de território. O presidente foi assassinado em 2021, amando, né, segundo as investigações, daquele que ele tinha colocado como primeiro-ministro. Né? É um país, né, considerado o país mais pobre das Américas e um dos mais pobres do Ocidente, né? Bate aí com países da África subsaariana, né? Então a situação do Haiti é péssima, né? Então essas gangues comandadas aí por narcotráfico, né? Você tem áreas em que as pessoas não podem sair, né? A pandemia, né, acabou, né, com a linha do Haiti. É um país que tem dificuldade de saneamento, de educação, né? Muitas das meninas são cooptadas para abuso sexual. Então é um cenário caótico que acontece no Haiti, e o Haiti ficou meio esquecido, né? Uma coisa que a gente falava bastante era em 2021, né, para 2022, estava se falando bastante no Haiti, mas aí veio a guerra da Rússia e da Ucrânia e ofuscou, mas a guerra não parou, tá? Então o Haiti está na pior crise humanitária das Américas. Tá, um país com questões naturais e com essa questão de conflitos internos. E agora, em janeiro de 2023, acabou os últimos eleitos do país. Por quê? Né, depois do golpe de Estado que nós tivemos no país ali, né, um golpe militar que ninguém consegue governar, né, ficou uma briga entre gangues, rivais e tudo mais. Né, os últimos que tinham mandato ainda, que tinham sido eleitos antes do último processo eleitoral, por terem mandatos mais longos, né, são os senadores. Então havia ainda um suspiro de democracia. Então não há mais nada de democracia no Haiti, né, um país aí que está desolado, né, por toda essa crise humanitária, crise política, crise econômica, crise sanitária e principalmente crise de esquecimento. Né? Então parece que o Haiti, para o restante da América e para o resto do mundo, né, que o Haiti foi esquecido. Mas na verdade é um país que vem sofrendo graves atentados contra a democracia e contra a sua população. É a maior crise humanitária das Américas. Quando fala de crise humanitária na América Latina, o primeiro país que vem na nossa cabeça aqui, né, próximo ao Brasil, é a Venezuela. A Venezuela, sim, chegou ao fundo do poço nesses últimos anos, né, depois da morte do Hugo Chávez, faz 10 anos aí da morte do Hugo Chávez, depois da morte dele, né, nós tivemos aí o Nicolás Maduro. Já estava em crise desde o Hugo Chávez, porque um governo populista de esquerda, né, que teve aí alguns avanços na área social do país, mas envolvido em processo de corrupção, aparelhou o Estado, né? Então nunca há justificativa para que você tire o processo democrático de um país, e nenhuma, né, que seja o seu processo autoritário, de esquerda ou de direita, né? A democracia sempre deve ser preservada, tirando o autoritarismo, o que não é o que acontece muitas vezes dentro da América Latina, né, que flerta com esse autoritarismo o tempo inteiro. Mas o Chávez tinha um capital político forte, né, e aí a morte dele em 2013, né, deixa o Nicolás Maduro na presidência. O Nicolás Maduro vai para uma eleição 6 meses depois, ele era vice do Hugo Chávez, e aí nessa eleição ela é considerada fraudada. Né? Então essa eleição não vale para grande parte do mundo que não considera o Nicolás Maduro presidente da Venezuela. Muito bem, e a Venezuela sofre embargo econômico dos Estados Unidos, ou seja, não há mais negociação com os Estados Unidos. E a Venezuela, né, tem a maior reserva de petróleo do mundo hoje, era uma grande produtora de petróleo, e os Estados Unidos é o maior comprador de petróleo do mundo, e embarga, deixa de comprar petróleo da Venezuela. Né? 96% da economia dependia do petróleo, da venda do petróleo. Então, basicamente, a Venezuela não produzia nada. Né? Ela exportava o petróleo e comprava tudo, uma caneta, um sabonete, nada era feito na Venezuela. Né? A companhia petrolífera estatal, né? E aí um processo de corrupção, de aparelhamento, né? De mudança no Supremo, que o Maduro continua depois do Hugo Chávez, mas sem um capital político que o Hugo Chávez
Tinha, e aí, com o preço do petróleo caindo e com o embargo econômico a partir, né, do final dos anos 2000. E aí, esse cenário foi muito ruim para a Venezuela, e o Maduro, né, um governo autoritário, vai tornando a Venezuela uma ditadura. E aí, no meio desse caminho, né, os Estados Unidos oferece ajuda humanitária para a Venezuela, né, e realmente precisa de ajuda humanitária, vários refugiados, mas a ajuda humanitária dos Estados Unidos geralmente é em área que tem petróleo. A reserva petrolífera da Venezuela é absurda, até porque ela foi ficando, você deixou de vender, né, porque muita gente parou de comprar da Venezuela, e aí a reserva, né, continuou sem muito uso. Isso significa, não é que aumentou a reserva, é que diminuiu menos do que de outros países, como a Arábia Saudita, por exemplo. Então a Venezuela tem hoje a maior reserva de petróleo, não é a maior produção, é a maior reserva de petróleo do mundo. Bom, Estados Unidos embarga a Venezuela, essa crise humanitária, né, durante todos esses anos, aí veio a pandemia. Só que os venezuelanos sofreram muita xenofobia por onde chegaram, no Brasil, na Colômbia, no Peru, muita xenofobia, foram muito mal aceitos, e aí você tem, né, o processo da pandemia, que os países, né, aumentaram ainda mais a segregação socioespacial, os mais pobres sofreram mais ainda. E aí veio a crise, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, o valor do petróleo sobe, dificulta a venda de petróleo da Rússia para os Estados Unidos, é um cenário mais complicado, né? Os Estados Unidos têm dificuldade em complementar, ele produz petróleo, mas tem uma dificuldade em complementar, né, a sua necessidade, o seu consumo de petróleo, e aí os Estados Unidos, que reconhecia desde o Donald Trump um cara chamado Juan Guaidó, um deputado que se autoproclamou presidente da Venezuela, o Trump o recebeu na Casa Branca e falou: você é o presidente da Venezuela. Fazia 2 anos, quase 3 anos que os Estados Unidos reconhecia esse cara como presidente. O fato de não reconhecer o Nicolás Maduro, por ser as eleições que ele fez são consideradas fraudadas, né, não faz com que você reconheça um deputado que nem disputou a eleição para presidente. Mas na linha do Trump, né, de querer mostrar que jamais aceitaria o Nicolás Maduro como presidente. E aí, o Juan Guaidó, né, que vem da mesma base do Nicolás Maduro, não acha que eles são completamente diferentes, não. E aí eles que vêm da mesma base, né, e começou uma perseguição do Maduro ao Juan Guaidó, mas aí tinha holofotes da mídia estrangeira sobre ele, né, e aí agora o Joe Biden, né, numa mudança de cenário, porque não há nada mais democrático para os Estados Unidos que a falta de petróleo, né, então começou a ter dificuldade com o petróleo, os Estados Unidos fez 2 coisas. A primeira foi a aprovação do projeto Willow, né, nós temos um vídeo aqui sobre ele, projeto Willow, que é aquele projeto de extração de petróleo no Alasca, que o Biden prometeu que não iria aprovar. E também a aproximação com a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela tem um petróleo ali do lado, mais barato, pertinho dos Estados Unidos, e aí o Joe Biden muda a perspectiva americana, a Venezuela já não é tão antidemocrática assim, tão autoritária. Óbvio que é, mas é que agora o interesse petrolífero aparece mais. É igual os Estados Unidos ser aliado da Arábia Saudita, um ditador sanguinário, mas que vende petróleo mais barato para os Estados Unidos e deixa os Estados Unidos explorar petróleo, né, nas águas da Arábia Saudita. Então, esse é um ponto importante para se entender, tá? Então, a Venezuela, ela está numa crise econômica há muito tempo, uma crise humanitária, muitos refugiados, o país que mais gerou refugiados na América Latina nos últimos anos, isso é um fato. Só que, com a aproximação, né, Estados Unidos e Venezuela sentaram-se à mesa novamente e começaram a negociar petróleo, o Biden tirou, né, parte do embargo econômico para poder comprar o petróleo. E aí o Biden disse que não vai mais reconhecer Juan Guaidó como presidente e exigiu que o Maduro levasse o país mais próximo à democracia. Na prática, ele não quer nem saber disso aí. O que ele quer saber é do petróleo, mas fez esse discurso, deixa de reconhecer o Juan Guaidó como presidente e passa agora, né, a ver o Maduro. Se ele caminhar para o processo democrático, né, você vai ter uma proximidade maior entre Estados Unidos e Venezuela. O venezuelano, no Brasil, sofrendo xenofobia, teve a crise da pandemia, né, pobre, com a dificuldade absurda, está acontecendo uma coisa inédita, inversa, que são os venezuelanos voltando para a Venezuela. Ruim por ruim, volta para a Venezuela, porque a América Latina está em crise inteira também. Volta para a Venezuela, que a perspectiva nesse momento, na Venezuela, né, é melhor, por exemplo, que no Haiti, é melhor que na Nicarágua. E a economia venezuelana tem, nos próximos anos, uma chance de se recuperar. O governo tem a tendência a continuar autoritário. Tá? O Maduro não vai sair do poder, já aparelhou tudo, né, lá dentro. Mas a Venezuela está numa crise absurda. Sim, uma crise muito grande. Mas já esteve pior. Com a proximidade, de novo,
né, com a venda de petróleo, você tem a migração de retorno para a Venezuela, que é um país que tem uma crise humanitária, né, um governo autoritário, né, que flerta com o processo ditatorial e é um país aí que está suspenso do Mercosul por não provar o seu processo democrático. Combinado? E aí a gente parte para Nicarágua, né? Nicarágua, país ali também da América Central, que tem nos últimos anos uma perseguição muito grande aos direitos humanos, né? Daniel Ortega, que já tinha governado o país nos anos 80, volta ao governo e põe a mulher dele como vice, né? A Rosário Murillo, né, que é a sua vice. Então a mulher dele é a vice-presidente do país, um governo populista, autoritário, né, que vem cerceando as práticas religiosas no país, vem perseguindo, por exemplo, a Igreja Católica e os padres que estão denunciando, né, o governo dele. Na última campanha, ele prendeu seus opositores, prendeu antes, na pré-campanha, ele prendeu todos os seus opositores, diz que ganhou a eleição de forma limpa e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, não reconhece, né, o Daniel Ortega como presidente da Nicarágua. Então, um cenário extremamente complicado. Hoje, Haiti e Nicarágua são os dois piores países, né, da América Latina no processo de democracia, seguidos da Venezuela. Pra você ver como é que a coisa é ruim. Não é que a Venezuela melhorou, é que esses pioraram demais, né? Então, o cenário de Haiti e Nicarágua são terríveis, tá? E aí o que nós temos hoje do Daniel Ortega é uma perseguição aos seus opositores, uma perseguição aos direitos humanos, né? Uma censura da mídia, né? E um ataque de forma bem evidente, né, contra o Estado de Direito. Então a ONU não reconhece, né, a democracia, nem reconhece o governo do Daniel Ortega. Combinado? Esses são alguns dos grandes conflitos da América Latina que sempre caem nas suas provas. Ouviu, concurseiro? É isso aí. Eu sou o professor Max Atualidades e te vejo na nossa próxima aula. Tchau!